Você já pensou se você gosta do seu Natal hoje? Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Oi pessoal, o Mari do Futuro aqui. Queria avisar vocês que nesse episódio a gente usou uma palavrinha que a gente não gosta mais, que é a impor limites. A gente pensou bem depois sobre isso e a gente acha que impor limites é um pouco violento. E queria trocar essa palavra por estabelecer limites ou comunicar limites. Então a gente pede, por favor, para enquanto vocês ouvirem esse episódio, toda vez que a gente falar impor limites, imaginem que a gente está falando estabelecer limites ou comunicar limites, beleza? Espero que vocês gostem desse episódio. Beijão! Então, gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Natal como adulto, sabe? A gente muitas vezes não se deixa refletir se a gente tá feliz com o nosso dia de Natal hoje ou não. E fica aquela coisa de tipo, não, família tem que ser assim, obrigação. E aí você passa um dia de bosta e não muda, não reflete se tá legal pra você ou não, se é isso que você quer do seu Natal, sabe? Então hoje a gente vai deixar as crianças de lado, até tirei a Mini daqui, vim com a minha carequinha, e vamos falar do nosso Natal como adultos. E vai ser um assunto um pouco difícil, né, Marisa? O que você acha? Bem difícil, viu? Porque quando a gente fala em Natal de adultos, né, a gente normalmente já vem reproduzindo uma tradição, vamos chamar assim, que a gente tá desde criança, então a gente sabe que Natal tem que ser com a família, Natal se comemora com a família. E às vezes é como você falou, a pessoa passa o dia inteiro sofrendo com ansiedade, com, enfim, nervoso porque aquele dia, porque você vai sabendo que tem que se encontrar com aquelas pessoas específicas e que você não tá confortável com aquilo. E você precisa, a gente, né, precisa aprender a impor certos limites. E na hora de impor esses limites, quando esses limites têm que ser impostos na família, principalmente com membros mais velhos do que a gente, aí é que o bicho pega, vamos falar assim. Porque a gente sabe que na sociedade tradicional que a gente vive, né, assim, a criação tradicional que os nossos pais, nossos avós tiveram, a gente deve um respeito, e eu não tô falando aqui que tem que faltar com respeito a ninguém, pelo amor de Deus, gente, mas a gente deve um respeito cego, uma obediência cega às pessoas que são mais velhas do que a gente. E às vezes esse respeito realmente é digno né? Você tem uma pessoa ali que é digna de ser respeitada porque ela, enfim, tem cuidado e é sincera e tem toda essa conexão com você, mas às vezes esse respeito, ele é imposto. E ele é uma coisa que foi colocada ali para você, mesmo que aquela pessoa faça você se sentir mal, mesmo que aquela pessoa faça você se sentir desconfortável, angustiado e ansioso, que isso seria uma relação, né, não saudável, você é obrigado a respeitar e você é impedido de impor seus limites a essa pessoa. E isso é muito complicado, porque a gente tem que começar a repensar essas nossas relações, né? Mas que hoje em dia está muito em voga se falar relações tóxicas. E se fala muito de relações tóxicas entre relações amorosas, mas a gente não pode esquecer que existem relações tóxicas sim na família. Então a gente tem que lembrar que no momento que você aprende a impor o seu limite, você vai estar se protegendo daquela relação que não está te fazendo bem, né? E aí é bem complicado, não é fácil não, viu, gente? Vamos falar sobre isso aí, porque dá muita pano pra manga esse assunto. É muito difícil porque a gente fica culpado, né? Fica, tipo, com aquela coisa de que, ai, mas o que vão achar de mim? Ai, mas a minha família, ai, mas... Só que, gente, a gente precisa olhar pra gente. Se o Natal ou qualquer outro momento tá sendo torturante, porque eu vou ser sincera, os meus últimos natais foram torturantes pra mim. E por que eu vou me colocar nessa situação todos os anos, sabe? E outras coisas, eu não quero que chegue no Natal, aí eu vou voltar até um pouquinho pra criança, eu não quero que eu chegue pro Natal com os meus filhos e seja torturante pra mim, porque sendo torturante pra mim, vai ser torturante pra eles, porque eu não vou estar presente com eles, eu não vou estar conectada com eles. E eu já sinto isso atualmente, eu não tô conectada com quem tá lá ao meu redor, e não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra mim, e eu tenho o direito de não querer isso, e vocês também, sabe? E eu acho assim,
não dá pra sair todos os dias, sabe? Tipo, eu ainda ainda tenho uma relação com a família e tal, não tô gostando de como tá acontecendo, já tentei comunicar e ninguém tá interessado em mudar isso, não tem problema. Não é que, tipo, você precisa sair de vez. Não apareço no Natal nunca mais. Mas será que não dá pra, ao invés de ir na véspera de Natal, que aqui a gente brasileira ainda tem um plus, né? Que tem a véspera de Natal e tem o almoço de Natal, o dia de Natal. Será que não dá pra ir, ao invés de ir na véspera, ir no almoço, vai só no almoço? Ou vai só na véspera? O que tá menos pior pra você? O que é um dia mais legal? Vai num deles e no outro você faz um negócio com você, com a família que você se sente mais confortável, sabe? E a gente tem esse direito, a gente tem essa possibilidade. E não vai ser fácil. Não é fácil, mas vale a pena no final. Porque assim, é difícil impor esses limites. As pessoas muitas vezes elas não entendem. Elas ficam assim, como assim? O que você tá fazendo? Porque elas não conseguem impor esse limite. Às vezes elas já estão há 50 anos vivendo um Natal de bosta. E você aqui com 20 tá falando que não aguenta mais? Sabe? Não vamos lá, todo mundo, você, mesmo que você tenha 60 anos de idade, se seu Natal não tá legal, bora lá que dá pra gente mudar isso. E infelizmente, queria que fosse diferente, mas infelizmente não vai ser com todo mundo que a gente vai conseguir mudar isso. Não é todo mundo que quer mudar isso. E tá tudo bem, eles têm o direito de não querer mudar isso. Eles têm o direito de continuamente ter um Natal ruim, mas não é porque eles tomaram essa decisão que você precisa tomar também. E acho que é isso que a gente quer trazer aqui um pouquinho hoje e talvez como fazer isso e como reavaliar o seu Natal, sabe? Como olhar para esse Natal de um jeito diferente, sabe? Não como uma obrigação, mas como um dia que traz muitas coisas boas, muitas coisas felizes e que você pode escolher que o seu dia também traga. Não ficar naquela tristeza, naquela obrigação, naquela coisa ruim, sabe? Vamos mudar isso? É difícil, mas vamos mudar isso? O que vocês acham? Claro, e a gente também, assim, como você falou da adaptação, achei super legal, porque aqui na minha família a gente também tem esse costume de se reunir no dia 24 e depois no dia 25, que aqui a gente chama do RO, né? Que é o resto de ontem. O resto do dia anterior a gente vai e se reúne de novo, enfim, e almoça. Mas é isso, se você tá achando ruim se reunir, tipo, nos 2 dias, tenho que ir no dia 24, tenho que ir no dia 25, às vezes também tem que se reunir no ano novo, e aí isso vai virando um ciclo de ansiedade, né? Esse período todo vai ser inundado de ansiedade, mas a gente precisa saber que a gente hoje tem liberdade, sim, por exemplo, de sair antes. Qual o problema? Você tá lá no dia 24, tá, né? Começou legal, tava todo mundo feliz e tal, mas aí daqui a pouco deu um estresse ali, alguma coisa, sai, vai embora mais cedo, ninguém é obrigado a ficar até o final da festa, né, especificamente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que se tá bom pra gente, a gente fica, mas se não tá bom, se retira, sai, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem essa liberdade, porque eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de família, né, de se reunir com os familiares, muitas vezes as pessoas voltam para o modelo, né, para o estado de infância, né? Então ela se volta para aquela criança que tá ali amedrontada e tipo acha que não pode sair e tal, mas na verdade ela já é adulta, então ela não precisa ter esse medo, não precisa ter esse receio de fazer alguma coisa e dizer não, preciso ir embora, eu tô me sentindo mal e tchau, e vou embora. Então é bem isso que Mari falou, assim, a gente não é fácil a gente começar a impor esses limites, mas se a gente começar aos pouquinhos, tipo, sai 1 hora mais cedo, e aí depois sai um pouco mais cedo, e aí, né, depois arruma uma coisa na sua casa, com seus amigos, com a sua família escolhida, né, porque, de novo, família não é só quem é de sangue. A família não são só os nossos relacionamentos, né, de parentesco. A gente também pode criar uma família com os nossos amigos e comemorar um Natal super gostoso, super divertido, super leve, com pessoas que também talvez tenham a mesma situação que a gente, né, assim, que Sim. Algumas pessoas tenham de não gostar. E eu acho que, tipo assim, também é importante a gente lembrar que esse é o último estágio, tá, gente? Isso de ir embora, de, tipo, falar assim, cara, não tá dando pra mim e vou embora, é o último estágio. Antes disso, a gente precisa, assim, tentar comunicar isso e tentar ver se a pessoa quer. Porque, às vezes,
Para eles nunca passou na cabeça que você não tá feliz. Para eles não imaginam. E se você perceber uma abertura, tentar falar e a pessoa ouvir, às vezes você consegue conversar e consegue chegar num meio termo mais legal, sabe? Mas às vezes não. Se não, saibam que vocês têm o direito de ir embora, o direito de sair, o direito de impor os seus limites. E se sim, saibam que vocês também têm direito de falar no dia a dia, falar assim, gente, não tô gostando, queria tentar fazer um negócio diferente, vamos tentar, eu não tô me sentindo bem. Vem aquele tio chato perguntando das namoradinhas, você pode sim falar assim, tio, você é muito sem noção, hein? Pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu não quero falar com você sobre isso. Você pode impor esse seu limite do que você quer, do que você não quer, do que você gosta, do que você não gosta. Fala assim, cara, não gostei dessa pergunta. Tia, não me faz essa pergunta de novo, porque eu não me sinto confortável. Você pode comunicar isso verbalmente. E aí, claro, que se a pessoa vai aceitar isso ou não, vai depender muito da pessoa que está na sua frente. E ela também tem todo o direito de não aceitar, mas você também tem todo o direito de falar. Então, assim, em último caso, saibam que vocês podem sair. Mas antes, vamos tentar conversar também. A gente sabe que é muito difícil para eles ouvirem, principalmente o pessoal mais velho. É muito difícil quando você chega com essa reclamação, que na verdade não é uma reclamação, é como você se sente. Mas eles se sentem muito culpados com isso e às vezes eles não vão escutar. Mas às vezes eles vão. Então não custa tentar. Tenta uma, tenta duas, tenta três. Não foi. Aí vê, entenda o seu limite e siga em frente. Mas não deixem de tentar. Porque às vezes é o que falta. Às vezes eles realmente não conseguem enxergar. E a gente tenta primeiro, depois a gente vê as outras opções, né? Mais drásticas. Mas eu espero que vocês tentem e dê certo. Eu espero que te escutem. Eu realmente espero. Mas se não, saiba que você também tem o direito de ter um Natal feliz. Todos nós temos o direito de ter um Natal feliz. Mesmo que isso não seja o usual, o tradicional. É isso aí, verdade. É muito engraçado você falar assim que realmente essa possibilidade da saída, né, realmente tem que ser usada como um último recurso, mas que às vezes a gente, para mim, assim, às vezes nem passa pela possibilidade da pessoa me entender, vamos dizer assim, né? A gente já tem esse pré-julgamento de que se a gente falar, a pessoa já vai ficar chateada e tal. Então, realmente foi uma reflexão muito legal que eu acabei de ter, de cair a ficha, de que às vezes a gente pode ser essa porta para esse diálogo, né? Então, se a gente não abre a porta para o diálogo, às vezes a gente não vai saber como é que é a resposta da pessoa. Às vezes a gente acha que sabe, mas de fato a gente não sabe. E todo mundo está em evolução, né, gente? Então pode ser que a pessoa realmente tenha mudado de um Natal para o outro e que você agora vai ter a oportunidade de falar e ela talvez receba de uma forma diferente daquela que você achava que seria. Isso é muito legal, foi uma reflexão bem, bem interessante. Mas falando agora do meu Natal, da minha experiência com o meu Natal, eu sempre tive um Natal, como eu falei no episódio passado, né, com muita família, todo mundo reunido e com muita comida e tal. E de uns tempos pra cá, a gente vem, né, lá em casa, principalmente por causa da pandemia, eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, depois da pandemia e durante a pandemia também, com o nosso núcleo que estava dentro de casa, a gente comemorou e a gente reduziu essa festa, né, a gente transformou numa festa um pouco mais íntima e mais condensada, vamos dizer assim, só que com o mesmo significado de conexão, de família, de tradições e tal. E a gente acabou percebendo que a gente consegue sim comemorar com menos. Então, eu acho que isso foi uma mudança interessante que teve na família. A gente passou a comemorar natais com núcleos menores e aí acaba que a gente dá mais atenção para aquelas pessoas que estão ali. Então, isso é muito legal porque acaba sendo um momento de mais conexão ainda, né? Como a gente estava falando, não precisa ter milhares de pessoas ali para você, tem que ser uma comemoração cheia de gente e tal. É legal quando se reúne muita gente, porque a família se revê, né, os parentes se revêem e tal, mas se essa comemoração se transforma numa coisa mais nuclear, mais ali para aquela família mais próxima, né, para as pessoas que realmente se dão bem, para as pessoas que realmente têm essa conexão emocional mais forte, também é uma coisa muito legal, porque acaba sendo um momento de mais leveza e mais diversão e enfim, um momento mais gostoso em família, em um núcleo um pouco menor. E pra gente tem sido muito legal, após a pandemia a gente meio que manteve, aumentou um pouquinho, claro, né, porque a gente gosta de ter ali os familiares mais próximos, mas aí acabou que a gente até percebeu que a gente não precisava, por exemplo, fazer tanta comida.
a gente acabou reduzindo um pouco a quantidade de comida que a gente fazia e é suficiente para todo mundo. Então, isso é uma coisa excelente para evitar desperdícios, evitar, né, que, enfim, você faça muita coisa e acabe se estragando depois. E isso foi uma reflexão muito legal também, porque traz pra gente aquela história de, não é porque a gente tem toda essa fartura, que graças a Deus a gente tem a possibilidade, né, o nosso recorte permite, que a gente vai precisar fazer 5 tipos de carne, 5 tipos de acompanhamento e 10 tipos de sobremesa, não precisa. Né, a gente trazer essa consciência também. Mas e o que sobrava antigamente? Será que a gente não pode transformar na ceia de outras pessoas e ajudar na ceia de outras pessoas? Então a gente também começou a pensar dessa outra forma, né, em relação à comida, em relação à ceia, e isso trouxe um momento até mais tranquilo, porque a gente se estressava muito. Fulano tem que fazer uma comida, fulano tem que fazer outra, todo mundo tem que trazer um, e isso trazia um estresse, gerava um nervosismo, uma ansiedade muito grande, se aquilo ia dar para todo mundo, meu Deus, será que é suficiente? Será que vai, né, todo mundo vai comer bem? Será que todo mundo vai sair de barriga cheia? E hoje é muito mais leve, porque a gente já sabe que com menos a gente consegue comemorar da mesma forma e todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai sair de barriga cheia, sem preocupação. Então acabou que diminuiu o estresse e aumentou a conexão e melhorou a nossa diversão, digamos assim, né? Ficou um momento mais leve, mais tranquilo, mais gostoso. E eu sempre gostei de Natal, então desde criança eu sempre tive um Natal muito, né, enfim, divertido, conectado, com muita brincadeira, com muita comida. E quando eu cresci, né, que eu comecei a participar mais ativamente da preparação desse Natal, eu acho que eu comecei a gostar ainda mais, porque eu acabei ficando mais, assim, de certa forma, fui tomando algumas responsabilidades em relação às comidas, à preparação, em relação à decoração. Eu amo decorar minha casa, eu amo enfeitar tudo, montar árvore. O dia de montar árvore para mim é um evento, então eu acho que eu trouxe isso para dentro da minha própria casa. Depois que eu casei, a gente sempre tem o dia de montar árvore, sempre tem aquela coisa e tal. E isso, para mim, está sendo muito bacana, porque eu estou conseguindo viver também o meu Natal, né, do meu núcleo familiar, meu e meu esposo. Óbvio que a gente também tem toda, né, as preparações com o resto da família, mas criar esse nosso Natal dentro da nossa casa está sendo muito gostoso, porque a gente está criando do jeito da gente. Então a gente vai puxando uma tradição daqui, vai pegando uma dica dali, o que a gente fazia quando era criança e tal, e vai montando esse Natal que se adapta à nossa realidade, que se adapta ao que a gente gosta e se adapta a como a gente quer viver esse momento. Eu acho que isso é o mais legal, a gente buscar, como o Mari falou, o que é bom de cada coisa, para a gente também construir a nossa história de Natal, né? Sim, e é tão bonito como essas obrigações não precisam ser levadas como uma obrigação ruim. A gente tem aquela coisa de tipo, obrigação sempre é ruim. E tipo, não precisa, sabe? Essa questão de fazer comida, de tipo, por que isso não pode ser também um momento de conexão? Por que ele não pode começar o Natal antes para todo mundo fazer a comida junto? E outra, por que a gente não pode se conversar e ver o que a maioria gosta? Por que tem que ser aquele prato que você sabe que tem aquele primo que não vai comer? E aí, tipo, eu já ouvi falar isso, tipo, tal pessoa é mó chata, não come nada que a gente come. Porra, vamos respeitar, vamos trazer, o que ela gosta? O que ela gosta e eu gosto? Vamos achar um meio termo aqui, vamos achar alguma coisa legal? Então, tipo, é muito importante a gente trazer isso e trazer também as crianças para isso, sabe? Porque a criança, ela não acha legal só brincar lá com o brinquedo. Ela acha legal essa conexão, essa participação. Então, vamos cozinhar junto? Vamos cozinhar todo mundo junto? Vamos fazer, igual a Marisa falou, vamos fazer biscoito? Vamos fazer, sabe? Realmente buscando essa conexão e não essa questão de obrigação, sabe? E eu acho que isso é muito lindo, construir uma comunicação para ir em busca dessa conexão. E aí, só um parênteses, só pra gente deixar bem claro aqui uma questão de limite, que eu acho que é importante a gente trazer, é o limite adulto-criança, sabe? Gente, a gente como adulto não pode forçar a criança a beijar a gente, não pode forçar a criança a sentar no nosso colo, não pode forçar a criança a nada. Não importa se você é vô, não importa se você é primo, não importa se você é tio. Foda-se. Não importa. Você não pode forçar a criança a fazer nada. Se a criança não tá confortável com você, descubra como ela quer. Você quer realmente se conectar com essa criança? Não force ela a vir até você. Vá até ela, brinque com ela, mostre que você é uma pessoa em que ela pode confiar. Esteja lá com ela, faça o que é de interesse para ela. E não só tente trazer, a gente não pode
Assim como a gente, como adulto, não pode aceitar ser encaixado no Natal que é imposto pelos mais velhos, normalmente, né? A criança também não pode ser encaixada no Natal que é imposto com a gente que é mais velho que ela, sabe? Tem que ser um negócio junto, um negócio conectado, um negócio confortável. Eu acho que a palavra, além da conexão, é conforto. O Natal tem que ser confortável. Se não tá confortável para alguém, a gente precisa rever isso. Porque mesmo se for uma pessoa, não é que essa pessoa é chata, não está confortável para ela. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos tentar deixar todo mundo confortável? Será que não é possível deixar todo mundo confortável? Será que não vai ser muito mais bonito, muito mais gostoso se todo mundo estiver confortável? Eu acho que é muito isso, sabe? E tomar cuidado com esses limites. Limite seu como adulto com os mais velhos, seu como adulto com uma criança. E respeitar todos esses limites, sabe? Tipo, respeitar todas as pessoas. Eu acho que essa é a verdadeira magia do Natal, né? A gente saber se respeitar e saber respeitar as outras pessoas. Eu acho que a partir do momento que a gente sabe o que é respeito pra gente, a gente acaba, né, transbordando isso para as outras pessoas. E eu acho importante também, como a Mari bem falou da questão do limite do adulto com a criança, hoje, como somos adultos, né, a gente tem que se responsabilizar pelas nossas ações em relação às crianças, para não forçar, para não querer, tipo, tem que responder, não deu boa noite. Gente, que sensibilidade é essa sua que não pode ficar sem uma boa noite de uma criança, pelo amor de Deus? Então, óbvio que a gente, né, se você dá boa noite pro pai, pra mãe, pra criança, provavelmente ela naturalmente vai te responder, né? Não é uma coisa que tem que ser forçada, tem que ser natural, tem que ser mostrada, tem que ser, né, observada para daí ela ser um comportamento natural. E uma coisa importante também é que se você é adulto e você vê uma criança sendo forçada a alguma coisa por outro adulto, defenda a criança. Eu acho que isso é muito importante a gente não se isentar, sabe? Às vezes na família a gente fica com medo porque é aquele tio mais velho, e aí vem de novo aquela questão da hierarquia, né? Mas é porque eu não posso chamar a atenção do meu tio. Se ele estiver forçando uma criança a dar beijo, a fazer qualquer coisa, tem que intervir, tem que defender. Então, se você é tia da criança, ou se você é vó, ou se você é até prima, sei lá, mais distante, mas tente intervir, tente defender aquela criança, tirar aquela criança daquela situação. Porque a gente precisa começar a agir dessa forma para que as pessoas que não têm esse mesmo entendimento comecem a se conscientizar disso também. Às vezes, sei lá, você está assistindo o nosso podcast aqui e você entendeu que você tem que agir respeitosamente com a criança, mas aí você chega na festa e tem outra pessoa agindo de forma, né, desrespeitosa com a criança, você vai fazer o quê? Ficar olhando? Sim. Não, vai lá e intervém. Que eu acho que é o nosso papel defender as crianças também, né? Nessas situações que às vezes o pai não vê, a mãe não vê, enfim, não é obrigado a estar o tempo todo olhando para a criança, mas se você notar alguma situação dessa, se você vê alguma situação de desrespeito com as crianças, tente fazer uma intervenção. Às vezes é aquela coisa, às vezes a gente intervém, né, de uma forma mais delicada no início, e aí depois a gente vê como é que a pessoa reage. Se a pessoa resistir, você afasta a criança daquele lugar, tira a criança daquela situação, para que esse desrespeito não propague e não se transforme num trauma futuramente, né? Sim. E outra coisa, vamos expandir isso. A gente pode fazer isso com o adulto também. Você tá vendo lá uma outra pessoa que tá se sentindo incomodada e ela não viu abertura para falar com a outra pessoa, você pode chegar nela e falar assim, pô, primo, sei lá, tio, tia, eu tô sentindo que você não tá bem, tá tudo certo? Como que a gente pode deixar esse Natal melhor pra você? Porque assim, às vezes é muito difícil pra pessoa comunicar. A gente ainda tá aprendendo, a gente ainda tem muito medo de falar. E se você percebe que aquela pessoa não conseguiu falar, você pode nomear pra ela, falar assim, poxa, tô percebendo que não tá legal. Você quer conversar sobre isso? Você quer sair para dar uma volta e a gente volta daqui a pouco? Vamos lá na cozinha, pegar uma água, sabe? Você também pode auxiliar essa comunicação se a pessoa não conseguiu. Então, assim, porque às vezes a gente se sente muito sozinho, sabe? Você fala assim, poxa, só eu tô incomodado aqui. E às vezes nem é, às vezes você tá incomodado e o outro também, e tá todo mundo incomodado, mas ninguém teve coragem de falar com a outra pessoa. Não dá pra falar no todo, pra todo mundo. Chega naquela pessoa que você tá percebendo que tá esquisita e fala pra ela, poxa, não tô gostando disso, você tá gostando? E vê o que ela acha, vê o que ela sente. E aí qualquer coisa, mesmo tipo naquele ambiente com todo mundo, você não quer sair daquele ambiente,
Naquele ambiente, às vezes você separa que vai você com essa outra pessoa, vai fazer alguma coisa, enquanto você deixa os chatos lá pro outro lado, deixa eles tendo um Natal chato, vai construir o seu. Às vezes tem pessoas naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local, que poderiam se beneficiar muito de você e conversar com elas e tentar construir, reconstruir, nem que seja aquele pedacinho naquele lugar, sabe? Eu vou trazer um fluxograma aqui para vocês, para a gente reavaliar essa questão do Natal, que eu acho que é muito importante a gente parar para pensar se eu realmente estou feliz com o que está acontecendo. E aí, depois disso, avaliei, não tá legal. Vou sentar com as pessoas que eu me sinto mais confortável e comunicar isso com elas. E ver o que elas falam. Ah, pô, fui aceito, fui ouvido. Beleza, senta com elas, vamos reconstruir esse Natal? Vamos transformar esse Natal numa coisa mais feliz, numa coisa mais legal? Porque é importante pra mim, sabe? Eu quero estar com você. As pessoas às vezes acham que a gente tá brava e que a gente não quer estar com elas. Não é isso, eu quero estar com você. Eu quero me conectar com você, só que desse jeito não tá dando pra mim. E se a pessoa topar, se a pessoa vier em busca disso, você pega e você reconstrói isso com ela. Vê também o que ela quer, o que você quer, faz um pouquinho do que ela quer, um pouquinho do que você quer, um pouquinho do que vocês gostam juntos. Não precisa ser só o que gosta junto, mas também não precisa só ser o que da outra pessoa gosta, sabe? Tentar trazer essa coisa. Agora, não foi aceito, a pessoa não me ouviu, tentei aqui, não ouviu, tentei aqui, não ouviu, tentei aqui, levei na cabeça. Então, volta, reflete e entende o seu próprio limite. O que eu tolero? O que eu consigo? O que eu não consigo? Eu consigo ir ficar num grupinho mais separado? Eu consigo ir tentar enturmar todo mundo? Eu consigo ir ficar um pouco e ir embora? Eu não consigo ir? Tudo bem. Entenda os seus limites para que você saiba até onde você consegue ir e até onde você não consegue. Se não, lá na hora, tem coisa que daria para aguentar, digamos assim, tem coisa que daria para relevar, não é nem aguentar. Tem coisa que daria para relevar, mas na hora você tá tão peda da cara, sabe? Tipo, tão bravo com tudo, que você não consegue relevar isso e o que você não deveria relevar, você vai engolindo, até que você explode. Então, se a gente já vai pro Natal com essa reflexão do que eu consigo relevar, qual que é o meu limite, o que eu quero, consigo chegar até aqui para você. Se você não chegar mais, boa vida, meu irmão. Vou voltar aqui, eu consigo chegar até aqui. Se a gente entende isso de verdade, quais são os nossos limites, fica muito mais fácil lidar com essas situações. Porque tem hora que você vai olhar e vai falar assim, nossa, aquele tio chato de novo. Meu Deus, não tá ficando velho demais pra falar essas porcaria aí? E aí você começa, tipo, só pensar nisso e falar assim, nossa, realmente não vai dar, com essa pessoa não vai dar. Mas tudo bem, eu tenho essa outra, tudo bem, eu tenho... você sabe o que fazer, sabe? Então, vamos, antes do Natal, esse episódio está saindo antes do Natal, para que vocês já reflitam sobre isso. Qual que é o meu limite? Qual que é o meu... até onde eu vou e até onde eu não vou? Para que a gente possa chegar nesse Natal mais consciente de nós mesmos, mais autênticos de nós mesmos, para que a gente comece a reconstruir isso pra gente. As outras pessoas não querem reconstruir, é muito triste, mas reconstrua o seu. Você merece, mais uma vez, você merece, todo mundo merece ter um Natal feliz. Exatamente. E a gente, você falou em reflexão sobre os limites, né, Mari? Achei interessante porque eu lembrei de uma coisa, que às vezes a gente também tem que, você falou assim, tem que relevar, né? A gente às vezes pode relevar algumas situações e tá tudo bem. E se a gente refletir também, fica mais fácil relevar quando a gente reflete o porquê da gente ficar tão afetado por aquilo que aquela pessoa falou. Sim. Então, tente lembrar, né, do que falaram pra você, ou os namoradinhos, sei lá o quê, qual foi o comentário que lhe afetou tanto e por que esse comentário lhe afetou, o que esse comentário diz sobre você. Né? Porque quando a pessoa comenta, ela comenta às vezes da boca pra fora, às vezes porque ela, sei lá, é sem noção mesmo e quer falar aquilo e tal, mas às vezes aquilo bate em você, a intenção não era te atingir daquela forma, mas te atinge por algum motivo. E se a gente começar a refletir dessa forma, investigar nós mesmos, né, ter curiosidade pelo nosso sentimento, do porquê que aquilo bate tão forte na gente, eu acho que vai sendo mais fácil da gente ir driblando esse sentimento, ou então entendendo e digerindo isso, né, do porquê disso ter atingido de uma forma tão forte,
para que isso não atinja da mesma forma na próxima vez, no próximo encontro, no próximo momento que você tiver com essa pessoa que lhe causou aí esse baque tão grande, né? E outra coisa também sobre limites, que é muito importante, com os adultos também, com as crianças, enfim, como um todo, são os limites alimentares, né, gente? A gente sabe que o Natal é uma época de exageros, é uma época de, né, normalmente o comum, a cultura é que a gente tem aquela coisa da barriga cheia, da mesa cheia, todo mundo tem que se empanturrar, e aí volta no outro dia para comer mais ainda, e sei lá, como eu falei antes, 5 tipos de sobremesa, 50 tipos de carne, frango, e peru e tal. E isso é uma reflexão particularmente minha também, né? Eu tenho tentado fazer essa reflexão ao longo dos últimos anos, mas a gente tem que refletir por que a gente come tanto nessa época. Por que a gente precisa tanto experimentar todos os pratos que estão ali? Por que a gente precisa tanto se fartar, se encher, se topar de tanto comer naquele dia específico? Né? Será que não tem alguma coisa relacionada a essa ansiedade? Será que não tem alguma coisa relacionada a essa necessidade de ser aceito, daquela avó dizendo assim, mas coma mais, você comeu pouco, tá magrinho e tal, né? Eu sei que algumas avós falam isso, tadinhas, na preocupação, né, de querer que a gente realmente fique forte e nutrido, mas a gente precisa avaliar também de onde vem essa relação que a gente tem de relacionar o Natal com a comida farta, né? Muita comida, assim. Eu sei que ter uma mesa farta é muito bom, gente. Eu não tô falando que, não tem que comer, tem que fazer dieta no Natal, não, né? Mas a gente precisa refletir a nossa relação com a alimentação nesse período específico do ano. Para mim tem sido uma reflexão muito, assim, importante, porque eu costumava comer demais, gente. Eu saía, assim, com soluço. Vocês já sentiram soluço de tanto comer? Porque eu sentia soluço de tanto comer, porque a minha barriga ficava tão cheia que eu acho que, sei lá, pressionava aqui o diafragma, alguma coisa, e eu ficava com soluço de tanto comer. E aquilo não me fazia bem, eu não ficava bem por ter comido tanta coisa, por ter, né, enchido a barriga até muito além do meu limite. E aí eu comecei a refletir, tá, vamos ver aqui se eu posso comer uma porção menor de cada comida. Realmente, se eu quiser experimentar, a gente sabe que as tentações são muitas, né? Às vezes tem o doce daquela tia que você só encontra no Natal, e aí ela vai e leva, e aquele prato salgado, que é a torta salgada que a tia, a avó faz, ou alguém faz. E a gente sabe que realmente tem essa coisa, né, do Natal, das comidas diferentes e tal. Mas e se a gente puder realmente fazer escolhas mais conscientes? Se a gente puder realmente respeitar o nosso limite de saciedade, respeitar a nossa escolha, né? Se eu escolher aquela comida, eu vou comer e vou saborear e vou me deliciar com aquela comida e vou, assim, aproveitar aquele momento o máximo possível, sem ficar pensando que eu deixei de comer outra coisa, porque isso também gera uma ansiedade, também gera um momento, assim, de não tão legal, né? Não é saudável você ficar se empanturrando, nem que seja só uma vez por ano, mas não é saudável a gente desrespeitar os limites do nosso próprio corpo. E eu acho que o respeito aos limites começa quando a gente sabe se respeitar no limite da alimentação. Então, se você sabe respeitar o limite fisiológico do seu corpo, né, de alimentação, enfim, outros limites, você começa a também respeitar outros limites de barreiras, né, também de relacionamentos. E isso é muito importante. Fica a reflexão aí para mim, em primeiro lugar, me coloca aqui como, né, que vou tentar fazer realmente essa reflexão para sempre na minha vida, em outras situações também, mas no Natal especificamente, que eu acho que a gente não precisa. Primeiro, não precisa ter 1 milhão de tipos de comida no Natal. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente precisa repensar na nossa ceia, repensar com a nossa família, como que a gente pode enxugar um pouco essa ceia e trazer uma coisa mais democrática, como a Mari falou, né? Trazer uma alimentação que seja mais adequada para a maioria das pessoas que estão ali. E como que a gente pode também fazer escolhas mais conscientes em relação à alimentação para respeitar o nosso limite do nosso corpo. Sim, acho que é bem importante. Limite para fora e limite para dentro também, né? Tudo a gente precisa Com entender certeza. muito bem o nosso limite. E eu acho assim, tem uma frase que a gente aprendeu na nossa aula da certificação, né, da educação positiva, que ela é maravilhosa, maravilhosa. E eu quero trazer ela aqui, vou até ler para não errar, porque assim, é uma reflexão que eu nunca tinha tido e, nossa senhora, abriu meu mundo, assim. É uma frase do Jasper Juhl. A alimentação em família será sempre uma síntese genuína de todos os outros aspectos familiares, porque o alimento representa a forma como se relacionam com o cuidado, a atenção pelo outro e relações interpessoais. Gente,
Vocês já pararam para analisar como que vocês interagem dentro de uma mesa de jantar, de uma mesa de almoço? Cara, depois que eu li isso, que eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, caraca, é muito verdade, é muito real. E aí a gente volta nessa questão. Por que você não tá querendo respeitar o limite da outra pessoa? O que ela gosta, o que ela não gosta? Será que isso não fala sobre como você está tratando essa pessoa? Sobre como você não tá aceitando o limite dela no dia a dia mesmo, não só na alimentação. Porque se você não aceita na alimentação, você não tá aceitando o que essa pessoa gosta na vida dela também, sabe? E o quanto isso é real, e o quanto isso pode ser uma reflexão nossa, como eu estou me portando na mesa. E como os outros também, como a gente tá interagindo, sabe? Cara, pra mim isso foi maravilhoso, assim, de verdade. E uma reflexão tão simples, mas tão genuína e tão bonita, porque você olha e você fala assim, poxa, tá bom, aqui então o que eu não tô gostando é isso, então será que eu tenho que dar um passinho para trás e modificar isso na nossa vida? E aí naturalmente a mesa vai modificar, né? Ou as relações vão modificar. Então eu achei isso demais e uma reflexão que eu acho que tem que ser feita não só no Natal, mas em todo o ano. Os dias. Como a gente tá interagindo numa mesa? O que isso diz sobre as nossas relações interpessoais, né? Achei, nossa, demais. É maravilhoso. E essa reflexão, como a Mari falou, né? Pra gente fazer o ano todo. Esse relacionamento à mesa, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito voltada para comemorações e para momentos e comidas típicas, e cada lugar do país tem a sua comida, etc. E a gente refletir as relações a partir da relação na mesa é muito legal, realmente assim, explode a cabeça mesmo, e a gente já começa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. E eu acho que a mensagem que a gente queria deixar era essa: reflita aí como é que tá a sua mesa, como é que anda a sua ceia, né? Como que tá a sua relação com essas pessoas, e que a gente tente mudar, tente fazer alguma coisa, que a gente seja, se, né, não tiver ninguém tentado essa mudança, que a gente seja o agente ativo de mudança para que as coisas melhorem na nossa família. Eu acho que é isso. Sim, é isso. A gente deseja assim um ótimo Natal para vocês. Não só uma mesa farta de alimento, mas é uma mesa farta de conexão, de compreensão, de conforto. Que o Natal possa ser para vocês um momento tranquilo, um momento feliz, de verdade. Se não for, saibam que vocês têm direito, mais uma vez, de mudar isso. De verdade, eu repito, porque eu sinto que a gente se tira, né, esse direito de mudar por culpa, por medo. E, gente, vocês merecem ser felizes, não só no Natal, mas em especial ainda no Natal, sabe? Que é um momento para isso. Então, que vocês se lembrem disso e lutem por vocês mesmos, pela família de vocês, para que vocês tenham um ótimo Natal, do fundo do nosso coração. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo aí, até ano que vem, espero que vocês tenham gostado. Comenta lá pra gente entender o que vocês estão achando de tudo isso. Ótimo Natal, que vocês sejam muito e muito felizes todos os dias, mas em especial no Natal. Um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, até ano que vem, gente, tchau. Até! Beijo.